Olá, eu vou contar nesse áudio a história da sua vida, a história inteira da sua vida, mas não estou falando da sua história de sucesso financeira ou intelectual, estou falando da sua vida. Essa é a intenção desse áudio, né? Para isso, eu vou pedir que você sente de novo, arrume um lugar confortável, pegue uma Bíblia para a gente conversar junto. Na verdade, todos esses áudios aqui necessitam obrigatoriamente de uma Bíblia, tá, gente? Eu prefiro não arriscar, eu prefiro falar exatamente o que está escrito na Bíblia. Então, mas é isso que vai acontecer. Hoje eu vou contar a sua história aqui, começando de Gênesis e terminando em Apocalipse. Esse é o estudo da ovelha perdida, né? É um estudo interessante porque você não precisa ser crente para ouvir. Você pode mandar ele para os seus amigos que não são crentes, porque é a história da vida deles também, né? De alguma forma, a história é da vida deles, seja daqueles que creem ou daqueles que não creem. Bom, eu vou focar aqui na ovelha que é perdida, mas que foi encontrada, tá bom? Se você quiser, um outro dia eu faço a história daquela ovelha que não é encontrada, mas vamos focar aqui, né? Esse é um estudo que tem a intenção de compreender como o Evangelho chegou até nós numa perspectiva divina e como Deus opera a salvação naqueles que irão crer no Evangelho. Por que eu digo naqueles que irão crer? Porque eu sei que as pessoas ainda serão salvas, né? Não acabou ainda os eleitos, ainda tem gente sendo salva. Então por isso que eu digo no futuro, tá? Vamos passear por alguns textos bíblicos e entender como toda a Bíblia aponta para o que Jesus disse lá em João 10, versículo 14 ao versículo 17. A famosa declaração do bom pastor, né? Talvez você não conheça, e aí a gente precise ler. Então abra sua Bíblia, e eu estou com a minha Bíblia aqui, que é uma Nova Almeida atualizada. É o texto que eu escolhi para aplicar os estudos, porque dos textos atualizados, ele é o mais confiável, e até então eu tenho tido um ótimo resultado com ele, tá, gente? Então, João 10, versículo 14 ao 17, leia comigo. Se você já tiver lido, leia novamente, porque essa é a história da sua vida, e vale a pena ler a história da sua vida. Vale a pena. Se fosse a história da minha vida, até compreendia, porque é muito chato ouvir a história da vida das outras pessoas, concorda? É muito chato ouvir a história dos outros, mas é a história da sua vida. Estou falando de você. Então lá em João 10, a gente tem aqui uma introdução ao nosso estudo. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá, um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. O versículo 10 fala da vida de Cristo, que Ele dá a vida e é Ele que traz de novo, tá, gente? O próprio Cristo. Mas olha que interessante, Ele está falando de nós, né? Das ovelhas que estavam perdidas, as ovelhas que faziam parte de outro aprisco, né? A qual começou a ser buscada em Atos 2. Mas no Antigo Testamento nós já temos ovelhas de outros apriscos, né? Veja, por exemplo, o livro de Jonas. Fala sobre isso. Ovelhas que estão em outros apriscos. E que Jonas foi lá como responsável pela mensagem. Mas essa mensagem não começa em João. Ela não começa em João. Ela começa muito antes, muito antes. E para a gente chegar no ponto-chave de onde essa conversa começa, esse tema começa, vou pedir para você abrir no livro de Neemias. Vou te contar a história de como é o livro, ou como o tema, o estudo, a ovelha perdida, chegou até você, né? Neemias 1 foi o primeiro sermão que eu dei. Isso há muitos anos. Há muitos anos eu apliquei esse sermão numa igreja presbiteriana e eu não sabia que eu ia ser pregador e professor. Eu sabia que eu ia estudar teologia, mas eu tinha muita dúvida, né? E anos depois esse texto volta, só que agora com um outro tema, né? O texto trata de Neemias e do povo de Deus, né? Como ele ficou chocado em saber, e aí ele vai atrás do povo de Deus para ajudar a reconstruir
Ele reconstrói lá a muralha de Jerusalém, mas mostra qual sentimento Neemias tem pelo povo que sofre. Não, o texto é esse. Só que no meio do texto há uma revelação enorme a respeito de você que está me ouvindo, uma revelação sobre nós aqui em Neemias, né? Então, se você quiser depois, leia todo o primeiro capítulo de Neemias, leia o segundo também. E eu vou te falar uma coisa, aqui em Neemias tem um culto também, e também fala de dízimos e ofertas. Olha que interessante, né? Temas que estão em alta nos nossos dias, né? Mas eu vou focar aqui, e eu vou resumir para vocês o que acontece em Neemias 1, para a gente focar no versículo 8. No versículo 8 e no versículo 9, né? Porque é aqui que começa o nosso estudo. Então, do versículo 1 até o versículo... Até o versículo 5, até o versículo 4, Neemias está relatando o que aconteceu. Daí, então, ele descreve a sua própria oração. E é nessa oração que nós nos encontramos. Nós quem? Eu? Você também, que fomos a ovelha perdida, ou você que ainda está sendo encontrado, digamos assim, está sendo cuidado, está sendo transformado, né? No meio dessa oração, Neemias fala o seguinte, no versículo 7, deixa eu ver se é só no versículo 7, né? Versículo 7 ao 9, diz o seguinte: temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, contra Deus, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Essa era a situação atual do povo de Deus na época de Neemias e a nossa situação antes de sermos alcançados pelo Evangelho. Todos nós estávamos assim. Por isso que Paulo fala que todos estão mortos em seus delitos e pecados, né? Porque nós desobedecemos a Deus deliberadamente. Isso é pecado. Então ele está dizendo sobre eles e está dizendo sobre você, antes de ser alcançado por Deus. E aí ele vai lembrar da lei do Senhor, né? Ele fala o seguinte: lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Está lendo aí no versículo 8? Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então... ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e trarei para um lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Lembra que o bom pastor veio ajuntar suas ovelhas? Então, por que nós estávamos separados de Cristo? Por causa do pecado. E há uma promessa de Cristo para que o povo que está em pecado se afaste dele, seja espalhado por toda a terra, literalmente por toda a terra nesse sentido aqui. Então é aí que começa o nosso estudo, com a oração fervorosa de Neemias e da constatação do líder a respeito do motivo do povo de Deus sofrer tanto naquela época. É por isso que o povo sofria, ainda é por isso que o povo sofre. Por que o povo sofre? Porque eles não obedecem a Deus, não conseguem obedecer a Deus, né? Nem se arrependem dos seus pecados, eles vivem de acordo com seus pecados sem se arrepender. Nós vivíamos assim antes de sermos chamados, né? Mas aí Neemias está citando parte da lei, e essa lei está registrada também na sua Bíblia. É só você abrir lá em Levítico 26, você vai ver uma coisa agora incrível. Levítico 26. Como Neemias conhecia toda a palavra de Deus, né? A ponto de a sua oração conter partes da palavra de Deus. Ele orava a palavra de Deus, né? Está lembrando aqui, não é o que Deus falou no ouvido dele, não, é o que estava escrito já. É o que eles já haviam, seja escrito ou de forma oral, cultural, aquilo que já havia sido proclamado sobre Deus, né? Então, através dessa leitura, a gente descobre que Deus determinou, por exemplo, espalhar o seu povo caso eles desobedecessem à lei. Como o povo não conseguiu cumprir a lei com justiça, né? A lei, Deus, com toda justiça, cumpriu o que ele havia dito. O que ele havia dito? Que espalharia o seu povo se eles desobedecessem à lei. E é exatamente isso que acontece hoje.
Essas ovelhas estão espalhadas, nós somos partes dessas ovelhas. Por isso que eu disse, é a história da sua vida, né? Essas palavras estão registradas lá em Levítico 26. E aí você, para entender tudo, você vai ler do versículo 14 ao 46. Nós vamos ler agora só o verso 3 para encontrar exatamente onde Neemias estava, né? E é onde se aplica aquele povo que não conseguiu cumprir a lei divina. Então lá em Levítico 26, acho que você já até leu, né? De tanto tempo que eu falei aqui, o verso 36 diz o seguinte, cadê o verso 33? Espalharei vocês entre as nações e irei atrás de vocês com a espada na mão. A terra de vocês será assolada e as cidades ficarão em ruínas. Isso está sendo escrito em Levítico e vai acontecer no Antigo Testamento, vai acontecer com o pecado de Israel até a vinda de Cristo, né? O povo perseguido por causa dos seus pecados. E a promessa de que se eles obedecessem a Deus, Deus traria de volta, não consegue ser cumprida pelo homem, porque o homem não consegue se arrepender por si só. Veja você, por exemplo, se você não tivesse ouvido o Evangelho através de uma pregação, de uma música, de um amigo, da sua família, você não se arrependeria de seus pecados, porque você não conseguiria distinguir o que é pecado. Você seria uma ovelha perdida, até que alguém te encontrou. Esse alguém não pode ser ninguém menos do que o próprio bom pastor, né? Então, aqui nós estamos vendo espalhar, colocar sob perseguição e destruir a sua terra. Exatamente o que aconteceu com o povo de Israel, e é exatamente a sua história de vida antes de você encontrar Jesus. Aí muita gente vai falar, Devaí, mas existem muitos ricos que aceitam a Jesus, né? E Deus não perseguia eles. Claro que perseguia, né? A justiça de Deus vai atrás de todas as pessoas. Tanto o rico como o pobre sente a justiça de Deus, seja com o peso psicológico, seja com as pressões do dia a dia, com as dívidas, com as preocupações, mas a justiça de Deus está atuando em todas as pessoas que se afastam dele por seus pecados. Comigo foi assim, com você também. Tenho certeza que de alguma forma você era perseguido por causa dos seus pecados. Mesmo adorando pecar, uma hora ou outra o homem para e pensa que ele está sofrendo por causa dos seus pecados. Então isso acontece com todos nós. Depois disso, a gente tem, né, a oração de Masquil, lá no Salmo 44, que relata algo bem interessante, né? Então abre aí sua Bíblia em Salmo 44, para a gente continuar aqui a história da sua vida, né? Eu quero lembrar você que eu vou fazer isso aqui entrar no nosso livro, e aí você vai poder comprar esse material. É claro que a minha intenção não é ficar rico, então eu quero que mais pessoas comprem do que mais dinheiro entra. Eu quero que esse livro seja acessível, né? Tanto que você vai conseguir comprar um para você e um para você dar para alguém. Vai ser completamente acessível. E a história da ovelha perdida vai estar escrita lá de forma muito melhor, porque eu sei, talvez você já tenha percebido, eu escrevo muito melhor do que eu falo, mas eu estou apenas mostrando para você a história da sua vida, né? E para isso a gente não precisa de eloquência total. Eu só preciso apontar o que aconteceu com você, o que aconteceu comigo e o que vai acontecer com tantas outras pessoas, né? Abriu o Salmo 44, a gente vai ler o versículo 9 até o versículo 13, que diz o seguinte: todos os artífices de imagens de esculturas são nada, e as coisas deles eu estou lendo Isaías, desculpa, por isso que deu errado aí, eu estou lendo Isaías aqui, agora sim, Salmo 44, versículo 9 ao 13, diz o seguinte: agora, porém, tu nos rejeitastes e nos expusestes à vergonha, e já não acompanhas o nosso exército. Tu nos fazes bater em retirada diante dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o matadouro, e nos espalhastes entre as nações. Vendes por nada o teu povo, e não tens lucro com a sua venda. Tu nos fazes objetos de deboche para os nossos vizinhos, de escárnio e de zombaria aos que nos rodeiam. Tu fazes de nós provérbios entre as nações, e os povos nos veem e balançam a cabeça. Olha o que Deus estava fazendo com o povo que afastou dele.
né? Do versículo 1 até o versículo 3, vocês veem o que Deus fazia antes. E aí o povo peca. Quando o povo peca, Deus executa esse decreto. Qual é o decreto? Espalhar, perseguir, fazer com que você chegue ao arrependimento. Essa é a verdade, né? Todo esse castigo não vem para que Deus se divirta. Todo esse castigo é para fazer com que você, que estava perdido, seja alcançado, né? E se arrependa dos seus pecados. A gente sabe que sem arrependimento ninguém consegue alcançar a salvação, né? Se é que alcançar pode ser a melhor palavra, né? Mas tudo bem. Então, essa oração de Masquil mostra quão sério foi a consequência pela desobediência. Nos versos 9 ao 13, a gente consegue ver que eles se sentiram sob um castigo pesadíssimo do Senhor. É daqui que Paulo retira as expressões, por exemplo, desperta tu que dormes, né, que está lá em Efésios e Romanos, né? Desperta tu que dormes e por amor de ti somos como ovelhas para o matadouro, que está registrado em Romanos 8:36 e Efésios 5:14. É desse texto que Paulo retira isso, né? A incapacidade do povo em ser fiel aos seus mandamentos levou Deus a executar a sua justiça, e por isso todo homem sem Jesus está morto espiritualmente, cego dos seus pecados, e esse é o salário do pecado, que é justamente a morte. Então nós vimos que a ovelha que estava perdida, né, que a ovelha que pertencia ao bom pastor, ela desobedece ao bom pastor, e esse pastor espalha entre as nações e castiga essa ovelha, e nós somos essa ovelha que foi espalhada, que estava sob castigo divino, né? Neemias nos mostra um caminho. Na sua oração, o povo confessaria o pecado e Deus os ouviria trazendo de volta, né? Trazendo a redenção. Isso também foi registrado lá em Levítico, no Levítico 26, do 40 ao 46. Porém, conforme os anos e os séculos se passavam, o povo de Deus caía ainda mais nos seus pecados. Ou seja, o povo de Deus não foi capaz de manter a lei, né? Não foi capaz de não pecar contra Deus, e isso era constante no povo de Deus. A ovelha perdida, espalhada em uma nação estrangeira por si só, não conseguia encontrar o caminho. Então é importante perceber que essa ovelha se parece muito comigo e com você também, né? Nós não conseguimos enxergar. Por isso que essa é definitivamente a história da sua vida. Estou falando sobre você. Sem saber para onde ir, caminhávamos perdidos por aí, né? Como uma ovelha fugindo do perigo, sem saber quais caminhos a gente pegaria para nos salvar. Estávamos cegos para saber onde caminhar e mortos espiritualmente para lembrar de que o arrependimento traria salvação. Nós, por nós mesmos, não conseguiríamos perceber que era só se arrepender. Mas como que a gente ia se arrepender se a gente amava o pecado? Então, o pastor para nos guiar, né? Isso traria o pastor para salvar. Nossa, corta esse pedacinho do pastor para nos guiar, né? É sobre isso que o apóstolo trata em Efésios 1 e 2, por exemplo, se você quiser ler. Sobre um povo escolhido que andava em trevas, né? Não duvide que muitos ainda estão nas trevas aguardando o dia de serem chamados pelo pastor. Isso ainda vai acontecer com outras pessoas, mas até então é a nossa história da redenção, né? Mas continuando aqui, a ovelha que pertencia a Deus, parte do seu rebanho escolhido, né, estava perdido. Mas não foi esquecida, nem foi abandonada. Deus nunca se esqueceu de nós, né? Nem de mim, nem de você, nem daqueles que você conhece, que são chamados à salvação. Deus estava observando as ovelhas o tempo todo, e Ele já tinha um plano na mente, né? Ele mesmo viria buscar cada uma das suas ovelhas. Bom, se a gente não conseguia se arrepender por conta própria e aceitar Jesus, se a nossa ideia de moral, de ética, de justo estava contaminado com o pecado, a gente nunca conseguiria voltar. E aí Deus resolve fazer isso por nós, né? Por isso que você foi aceito por Deus, porque Ele fez isso em você, não é porque você aceitou. Quando você aceita alguma coisa antes de você aceitar, já faz parte da sua vida. Isso é o Evangelho.
é a mensagem de Deus. Então por isso que é Ele que nos encontra, né? E como é que... será que a Bíblia fala sobre isso, né? Claro que a Bíblia fala sobre isso. Nós temos uma ovelha perdida e nós temos um pastor que ama essas ovelhas. Aí você precisa abrir agora em Ezequiel 34 para a gente conversar sobre esse plano de redenção, né? Ezequiel fala muito sobre Jesus, né? Principalmente no capítulo 34, para mim, é o capítulo que mais fala de Jesus e daquilo que ele veio fazer por nós, né? Então, abre em Ezequiel 34 e a gente vai ler do versículo 11 até o versículo 15, que diz o seguinte, ó: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de águas, e em todos os lugares habitados de terra. Deixarei que pastem em bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali elas se deitarão em boas pastagens e terão pastos bons nos montes de Israel. É isso que o bom pastor veio fazer por nós. É isso que ele veio fazer por você. Você estava perdido. Ele tinha prometido que se você se arrependesse, ele viria para você. Mas, seja sincero, você se arrependeu antes de ele chegar em você? Não se arrependeu. Você ainda vivia em pecado quando ouviu o Evangelho. Por isso que eu estou dizendo que essa é a história da sua vida. E muita gente que nasce na igreja tem o mesmo encontro que você, sabia? Por quê? Porque essas pessoas nascem na igreja, crescem na igreja, mas nunca foram chamadas à salvação. Até que o bom pastor vem e as chama. Então essa é a história da nossa vida. Veja que o bom pastor, ele não vem para perdidamente chamar todas as pessoas. Ainda que o seu grito seja ouvido por todos, esse é o Evangelho, ele tem um alvo. Ele não está pensando em todas as pessoas. Ele não vai entrar no aprisco de outra pessoa e roubar a ovelha dele, porque a ovelha não é dele, né? Então eu não posso entrar lá e pegar simplesmente a ovelha, não. Ele está interessado em um certo tipo de ovelha. São as suas ovelhas. E ele não veio apenas chamar, ele veio buscar suas ovelhas. Como um pastor, né, busca o seu rebanho. E ele não vai apenas fazer isso, ele vai livrar de todos os lugares. Não importa se tem uma ovelha na Coreia do Norte, não importa se uma das ovelhas esteja lá, ele vai chamar as suas ovelhas. Não importa se essa ovelha nasça num berço de outra religião, não interessa para ele. Ele vai lá e vai trazer a sua ovelha de volta. Ele está dizendo que ele vai perguntar à sua ovelha? Ele está dizendo que ele vai negociar com a ovelha? Não está dizendo, ele nem negociou com você, né? Vamos falar a verdade aqui, que foi muito bom que ele não tenha negociado com você, ele simplesmente foi lá e te trouxe de volta. Glórias a Deus por ele ter feito isso, né? Ele também vai apacentar no monte de Israel, ou seja, ele vai cuidar de nós, ele vai mostrar a direção para que a gente não se perca novamente. Isso que ele faz por nós. Olha que notícia. Talvez você não tivesse percebido, mas o bom pastor que te chamou ainda cuida de você. Ele não te chama e te abandona, como muitos pensam, né? Deus te chama e fica guardando as suas escolhas. Não. Ele mesmo mostra direção, ele está apacentando as suas ovelhas. Ele nos apacenta. Ele usa a palavra para nos apacentar, ele usa o hino, ele usa o pregador, a escola dominical, ele usa os textos que vocês compram. Tudo isso faz parte do bom pastor apacentando as suas ovelhas. E aí você pode falar igual o salmista, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É Ele que me faz descansar, é Ele que cuida de mim. Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, eu não preciso temer. Por quê? Porque eu estou sendo apacentado pelo bom pastor. Isso é sobre você e isso é sobre mim. Então eis o plano, né, daquilo que aconteceu com você. Não sei o
que você está sentindo agora, né? Não era para te emocionar, né? Certamente eu não tinha esse interesse, mas é porque na nossa vida acontece tanta coisa que às vezes fica muito óbvio que tem alguém cuidando de nós. Não sei se foi assim com você, mas comigo foi. Então teve momentos na minha vida em que eu não sairia sem que Deus fizesse alguma coisa por mim. Não sairia, né? E hoje eu reconheço que todas as coisas que acontecem comigo fazem parte do propósito de Deus. É Ele cuidando, Ele me incentivando, Ele me cativando, Ele me castigando quando precisa. E eu sou bastante castigado porque eu não sou perfeito. Graças a Deus eu sou castigado, né? Porque Deus castiga quem Ele ama. Então isso acontece com você também, eu sei. Mas só um pouco aqui sobre mim, né? E o plano da salvação? Jesus, o bom pastor, né? E ele executa isso, a gente vê no Novo Testamento, quando ele fala com José, né? Olha, José, fica calmo, Mateus 1:21. Fica calmo que esse menino que está aí do Espírito Santo, você vai dar o nome dele Jesus e ele libertará o seu povo dos seus pecados. Olha a ação do bom pastor acontecendo já no ventre de Maria, né? A profecia sendo trazida à memória. Esse menino aí é o bom pastor pelo qual Ezequiel 34 escreveu. Era sobre ele que Ezequiel estava falando. Incrível, né? Incrível. As ovelhas perdidas seriam chamadas pelo seu bom pastor. Ele não apenas as chamaria, mas faria com que elas não se desviassem mais. Vemos isso sendo ensinado pelo profeta Ezequiel também no capítulo 36. Então, se você está com o Ezequiel aberto, vá para o capítulo 36, que tem uma notícia incrível para você, que faz parte do Evangelho, né? Espero que você esteja anotando isso aqui, né? Que eu tenho anotado aqui, mas você vai ver isso escrito lá no meu livro lá, né? Não sei se eu vou lançar o PDF, porque realmente tenho muita coisa para escrever, gente. Todos os estudos que tá aqui, né, os principais vão entrar no livro e eu tenho que escrever a maioria deles. Você imagina o que eu vou ter que fazer ainda no computador, né? Então abre lá Ezequiel 36. Você vai ler todo Ezequiel 36, obviamente, é importante, né? Mas para a gente ser mais breve, você vai ler do versículo 24 até o versículo 27. Como que o bom pastor que nos chamou eu, você sabe que você está ouvindo, como que ele cuida de nós, né? Então, versículo 24 diz o seguinte: eu os tirarei do meio das nações. Ele já fez isso, lembra do reino de Deus, um povo só. Nós fomos chamados à salvação, fazemos parte do reino de Deus. E os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. O reino de Deus, a terra prometida, né? Versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as impurezas e de todos os seus ídolos. Cristo é a água pura aqui. O Evangelho é a água pura aqui, porque através da palavra de Deus, nós nos arrependemos dos nossos pecados em Cristo, nós somos justificados. Ou seja, os nossos pecados são cancelados, nós somos purificados, né? Versículo 26. Eu lhes darei um novo coração, né, e porei dentro de vocês um espírito novo. A mudança é completa em nós. A ovelha que estava perdida não vai se perder mais. A ovelha que estava perdida não vai se perder mais. Por quê? Porque ela já não tem o mesmo coração que tinha antes. E o que coração quer dizer aqui? O centro dos nossos desejos é mudado. O coração representa isso. A parte vital do homem é mudada. A gente poderia dizer que a mente do homem é mudada. Aí você vai pensar, mas eu ainda peco. Claro que você peca. Jesus ainda vai cumprir tudo isso quando ele voltar. Ele vai cumprir de forma completa, digamos assim. Mas o seu coração já é outro. Lembra aí de uma coisa que você amava fazer no passado. Não precisa escrever aqui não, só lembra, tá? E fala pra gente o que você pensa quando lembra disso. Você vai ficar horrorizado. Por quê? Porque o seu coração foi mudado, né? E ele vai tratar apenas da nossa mente? Não, de todo o ser humano. Por isso um coração e um espírito. Tirarei de vocês o coração de pedra, versículo 26, e lhes darei um coração de carne.
O coração de pedra não aceitava as coisas de Deus, o coração de carne agora consegue aceitar e cumprir e obedecer as coisas de Deus. Tirarei de vocês, o coração de pedra. Versículo 27, porei dentro de vocês o meu espírito e eu farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Versículo 27. Isso é a obra da redenção em nós. Você que não conseguia obedecer, agora consegue. As pessoas que ainda não foram alcançadas, elas não conseguem obedecer a Cristo. Elas não conseguem obedecer à lei de Deus. Elas nem sequer têm noção do que é a lei de Deus. Mas você pode. Você se arrepende. Por que você se arrepende? Por que você se arrepende? Porque você sabe que você fez errado, que não era assim que devia ser feito. Então, essa operação é porque Deus transformou a sua vida e colocou dentro de você o Espírito Santo. Isso mesmo, um batismo só. Tá, gente? Um batismo só. É isso que Deus está falando aqui em Ezequiel 36. A obra completa da redenção. Leia depois com mais calma, né? Um resumo aqui. Deus tem as suas ovelhas, nós fazemos parte dela, né? Pela desobediência dessas ovelhas, ele as espalhou e as castigou. O povo não conseguiu se arrepender de seus pecados sem que Deus fizesse alguma coisa. Então, pelo seu chamado, ele reúne as suas ovelhas de uma vez só para sempre. Então, pelo seu poder, ele capacita as ovelhas a perseverar até o fim, até que todas as suas ovelhas sejam chamadas. Isso é perseverança dos santos. É assim que acontece. Então, ele mesmo paga o preço para que tudo isso seja possível. Um pastor perfeito que purifica todas as suas ovelhas. Isso é sobre mim, sobre você e sobre tantas outras pessoas que ainda virão acreditar, a crer em Deus, né? Então voltamos então à declaração inicial de Jesus como bom pastor. Ele conhece as suas ovelhas, é conhecido delas, ele tem as suas ovelhas em todos os lugares e irá chamar cada uma delas de forma eficaz. E no fim serão apenas um rebanho e um pastor, que é justamente o bom pastor. Para elas ele entrega a sua própria vida. E faz com que, através da pregação do Evangelho, outras sejam alcançadas, outras pessoas do mundo todo, outras ovelhas que estão perdidas. Sua ferramenta não é nada mais do que o Evangelho e a ação do Espírito Santo em converter o homem, né? Existe uma diferença muito grande, que talvez você tenha percebido, entre convencer e converter. Lembra que Ezequiel está falando da conversão? Ou seja, partes do homem é trocada. Um coração, uma alma, o espírito, não, alma e espírito, e o Espírito Santo em nós. Então, isso é uma conversão. Conversão não é convencer alguém a aceitar Jesus. Conversão é mudar o coração do homem, a mente do homem. Isso é conversão. Isso foi operado em mim e em você, no momento em que nós nos entregamos a Jesus. Por isso que eu disse que esta é a sua história de salvação. Esta é a minha história também. Achado perdido, sujo e transformado em um filho amado, ovelha do bom pastor. Essa também é a sua história e de todos os que creem em Jesus. Caso não seja a sua história ainda, há tempo. O bom pastor tem chamado as suas ovelhas. Até quando você vai fingir que esse chamado não é sobre você, se caso não seja o seu caso. Desista hoje mesmo de uma vida de fuga e volte urgentemente para o bom pastor, porque é ele que está te chamando, né? O Evangelho não é uma boa nova lançado ao vento, né? Ele tem um destino, de chamar as ovelhas perdidas. É por isso que pregamos a palavra de Deus, né? Para sermos usados por ele para alcançar as ovelhas de Jesus, nosso bom e eterno pastor. Espero que essa tenha sido a sua história. E se ainda não foi, espero que seja daqui para frente, né? E eu glorifico muito a Deus por ter tido essa conversa aqui com você.
Te agradeço por ter me suportado até agora, né? Fique com Deus e até o próximo estudo aqui no nosso canal do YouTube. Eu pedi você que compartilhe essa história com mais pessoas, porque essa não é apenas a minha história, nem a sua apenas, é a história de mais pessoas. Beleza? Então, fique com Deus e até o próximo estudo aqui no nosso canal.